Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Glória a Deus pela tua vida, para você que está assistindo, reúna a sua família, reúna aí o seu esposo, né? Os seus filhos para receber essa palavra. Então hoje a gente está dando início a mais um culto Noite do Impossível. Eu sou a Nahara, eu sou líder desta casa de oração e hoje estou aqui auxiliando a pastora Thalita. E eu quero que você agora coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Se você também quiser pegar um copo com água, querido, preparar um copo com água na sua casa, nós cremos que o Senhor faz milagres e a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de obras, né? Então, para você que tem uma necessidade urgente, alguma enfermidade, qualquer situação na sua vida hoje, uma tristeza, algo que está impossível na sua vida, já vai lá, pega um copo com água, coloque perto de você, que você, durante o culto, durante a palavra, o Espírito Santo, o anjo do Senhor que está aí com você vai cuidar, vai tocar nessa água. E quando você tomar, der para os seus filhos, para o seu marido, né? Ou não sei o que você vai fazer com essa água. O teu milagre, o que era impossível vai se tornar possível diante dos teus olhos. Tá bom? E hoje a gente vai ler a palavra que está lá em 1 Samuel 26. Né? Uma palavra abençoada que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Vamos orar para abençoar essa palavra, vamos orar para que o Senhor esteja nos dirigindo, nos guiando, porque sem Ele nada é possível, né? Sem Ele nada flui. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este tempo que o Senhor preparou para nós, Pai. Senhor, o culto talvez não esteja sendo realizado, Pai, como nós estamos acostumados, né? Aqui na igreja, reunido com os nossos irmãos, ó Pai. Mas Deus, a forma que o Senhor tem preparado é desta forma, Pai. É online, para alcançar as pessoas de forma diferenciada, Senhor. No conforto da sua casa, Senhor. Lá onde elas estão no trabalho, seja onde estiverem. Deus, que a tua palavra seja lida agora e que a tua bênção, Pai, o teu poder e a tua revelação sobressaiam a qualquer revelação humana. Senhor, que não sejam minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E aquele que ouvir, receba aquilo que está necessitando neste momento, Pai. Amém. Querido, lá em 1 Samuel 26, para você que já pegou sua Bíblia, você já pegou o seu copo com água, né? Vamos ler lá no versículo, a partir do versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Disse ele: O Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra um ungido. Agora vamos pegar a lança, o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Senhor, nós lemos tua palavra e conforme nós pedimos, ó Pai, que seja a tua revelação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Querido, que palavra forte que o Senhor nos traz hoje, né? A gente está aqui contando a história de Saul e de Davi, né? Vejamos que aqui no capítulo 26, Davi poupa novamente a vida de Saul. Né? Durante a trajetória da vida de Davi, né? Davi é aquele homem simples que foi ungido para ser o futuro rei de Israel. Né? E Saul, que era então o rei de Israel. Então nós estamos falando de duas situações muito importantes na história aqui que está relatando. Perceba, querido, que Saul, quando começou a entender quem era Davi e começou a perceber a importância de Davi, Saul começou a sentir inveja, ciúmes. Querido, os sentimentos humanos, eles são muito comuns na nossa vida. A maior parte da luta do cristão é exatamente isso. Vencer qualquer tipo de sentimento, razão humana, emoção humana, desejo humano.
né? Davi estava fugindo, né, de Saul, porque Saul queria matar ele. Por que Saul queria matar ele? Porque Saul sabia, indiretamente ou talvez diretamente, que Davi era uma ameaça ao cargo dele. Então Saul se levantou e procurou Davi para matá-lo. E Davi fugiu para muitos lugares, se escondeu, né? Então vejamos aqui que Davi estava fugindo de Saul. Davi sabia que Saul queria matar ele. E veja que Davi ele era importante na vida de Saul. Veja que Davi já fazia parte da vida de Saul, diretamente. Saul tinha colocado Davi como líder do seu exército, né? Como maioral do seu exército. Davi venceu batalhas para Saul. Davi tocava instrumentos para livrar Saul das suas perturbações demoníacas, que Saul ele era perturbado por espíritos imundos, é isso que a palavra de Deus nos relata. E Davi ele era um instrumento de bênção na vida de Saul. Davi era um homem obediente ao Senhor. Davi era um homem de referência ao Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como Deus deixou aqui gravado na sua palavra. E isso incomodava Saul. Querido, muitas vezes na nossa vida e na nossa caminhada, a nossa índole cristã, se a gente é fiel a Deus, ela vai incomodar muitas pessoas. Mas perceba que o maior obstáculo não é incomodar as pessoas que estão fora, as pessoas que às vezes não têm tanto entendimento. Mas nós estamos falando de alguém que está na mesma casa, que está no mesmo país, no mesmo povo, que faz parte da mesma tribo. Nós estamos falando das pessoas de dentro. São pessoas que se sentem ameaçados com o projeto de Deus na nossa vida. E tentam de todas as formas, direta ou indiretamente, barrar isso. Então Saul tentou fazer isso na vida de Davi, porque sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Então, querido, agora nós chegamos na palavra diretamente. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Deus entregou o inimigo de Davi nas mãos dele. Mas vamos entender agora a sabedoria de Davi. Quando Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe, e não precisarei de outro. Disse contudo Davi a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Quando a gente chega lá no versículo 11, Davi fala assim: o Senhor Deus que me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos, pegue a lança, pegue o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Querido, mais pra frente, a palavra de Deus vai dizer que Davi subiu ao alto de um monte e de lá ele gritou para o exército que estava próximo ao rei Saul. Existia um rei, existia um líder ali. Um líder que estava falhando. Existia um líder ali que estava em falha. Um líder que estava prestes a ser retirado do seu cargo porque ele estava em falha. E o exército que estava em volta dele, os comandantes, os generais, os soldados que faziam parte, que estavam ali para lutar as mesmas lutas que ele, que estavam ali para lutar as batalhas dele, que estavam ali acompanhando ele nas suas lutas, estavam dormindo. Pois Davi chegou, teve a oportunidade de matar Saul dormindo. A lança dele, o jarro dele com água, que faziam parte da sua armadura, estavam perto dele. E Saul poderia ter pego aquilo, aproveitando a oportunidade que aquele líder estava dormindo, e poderia ter matado. Então, a Bíblia dá sequência e a Bíblia diz para nós que Davi gritou a Abner, que era o comandante, o general daquele exército, e disse: não existe homem como você, porque como pode você não estar protegendo o seu rei? Enquanto ele estava dormindo, alguém foi aí para matá-lo. Olhe e veja se a lança e o jarro dele estão próximos dele. Então Davi gritou a Abner e disse assim: você não vai me responder, Abner?
E Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? E disse Davi: você é homem, não é? Quem é você para Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele. Isso está lá no partir do verso 13, tá? 26, 13. Consequência daí, querido, a gente vê que o rei Saul, ele entendeu quem era Davi. Que Davi, na verdade, a quem é que ele estava perseguindo, não era um inimigo dele, mas era o soldado mais fiel que ele tinha, porque era um soldado que estava cheio da presença de Deus. Era um líder ali que estava juntamente com ele para lutar verdadeiramente as batalhas dele. Entenda, querido, deixa eu falar algo para você. Não importa qual situação nós estamos vivendo na nossa vida. Às vezes nós olhamos para um lado, nós vemos pessoas, um patrão, ou o nosso pai, a nossa mãe. Nós vemos pessoas que são referências na nossa vida, na situação de Saul, dormindo. Às vezes eles estão adormecidos, às vezes eles até nos perseguiram ou estão nos perseguindo, seja lá no nosso trabalho, seja aonde estivermos. Mas entenda, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele ainda tinha o temor de Deus. E o Espírito Santo com certeza tocou no coração dele e disse assim: ei, não importa quem ele é, não importa o que ele está fazendo, não importa como ele está, eu ainda o ungi. E a palavra de Deus, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Querido, Deus só vai fazer o impossível na nossa vida quando nós entendermos como deve ser a nossa caminhada cristã. Como o Senhor deve trabalhar na nossa vida. Ali naquela situação, Davi estava fugindo. Mas a intenção de Davi não era bater de frente com Saul. A intenção dele era obedecer, sempre foi obedecer e fazer a vontade de Deus. Saul era a referência de Davi. Saul era o rei. Saul estava em erro, estava em pecado, ele estava prestes a ser removido. A sua coroa estava prestes a ser removida. Mas ele não deixou de ser um homem que foi levantado por Deus. Então ele não poderia ser morto de qualquer forma. Inclusive até mesmo Davi disse, se for para morrer, o Senhor que cuide disso, o Senhor que cuide da vida dele. E hoje, querido, avaliando a nossa vida, trazendo isso para a nossa vida, às vezes nós queremos lutar e bater de frente com situações que somente o Senhor pode fazer. De repente, lá no nosso serviço, lá nós temos o nosso patrão, que foi colocado por Deus, que foi, seja o nosso presidente, que foi colocado por Deus, seja um deputado, seja um governador, não sei quem é, mas foi estabelecido por governo por Deus. E às vezes ele está agindo de forma errônea. E nós estamos batendo de frente. Não é porque ele está fazendo algo contrário à vontade de Deus que o Senhor removeu a palavra sobre a vida dele e que nós podemos fazer e tratar de qualquer forma. Hoje a palavra de Deus vem ao nosso encontro, estabelecendo governo sobre as nossas vidas, estabelecendo uma prioridade na vida cristã que é a obediência e a reverência. Davi foi obediente, foi fiel e foi leal a Saul, o rei de Israel, a qual ele lutava as batalhas, a qual ele também foi colocado um dia como um líder, como um governante, como um comandante daquele exército. Quando ele chegou ao momento que ele poderia matar Saul, ele lembrou quem ele era, que ele ainda era um ungido do Senhor e que ele não poderia fazer isso. Às vezes nós falamos, às vezes nós criticamos, às vezes nós queremos, querido, tirar a lança e o jarro de quem nem Deus ainda retirou a lança e o jarro, porque a última palavra ela vem do Senhor. A lança é um instrumento de batalha, o jarro é um instrumento de necessidade básica, de vida, fonte da vida é a água. É o que uma pessoa precisa para permanecer vivo.
saciado. Eu não sei qual a situação você se encontra nesta noite, mas o que eu quero falar com você através dessa palavra, e ainda quero ler mais um versículo para encerrar, que a palavra de Deus diz assim, olha só, lá no versículo 22, Davi respondeu a Saul: aqui está a lança do rei, venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não me levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a minha angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Querido, quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedido? Seja obediente ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja leal ao Senhor. Seja fiel lá na sua empresa. Seja leal ao seu supervisor, às suas autoridades, aos seus pastores, aos seus líderes. Não importa o que está acontecendo à tua volta. Não importa se aquele que está acima de você falhou como Saul falhou. Não é teu direito matá-lo. Com palavras, com calúnias, com difamação, com perseguição. Ah, mas ele já está caído, ele está dormindo mesmo? Vou lá e vou acertar a lança. A lança é a nossa palavra. Porque aquela mesma lança é a que volta, querido, para barrar a vontade de Deus na nossa vida. Então hoje deixa eu falar algo para você. O impossível de Deus vai acontecer na sua vida. Mas a primeira situação que é impossível é o nosso arrependimento diante do Senhor. E isso o Espírito Santo já está fazendo na nossa vida. As palavras de Saul foi: você será bem-sucedido em tudo que fará. Querido, a partir de hoje, o impossível de Deus tem que acontecer na tua vida. Mas para isso, vamos ser obedientes ao Senhor. Pega a lança, pega o jarro daquele irmão, daquele chefe, daquele presidente, daquela autoridade. Sabe, você teve a oportunidade, de repente, de ir enquanto eles estivessem dormindo e pegar a lança e o jarro deles. Vai lá, grita lá no alto do monte e devolva. Devolva, porque ainda eles são ungidos e estabelecidos pelo Senhor. Deus é contigo e a mesma forma que você honrar, a mesma forma Deus honrará você. Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar na sua vida hoje. De repente você se encontra com uma enfermidade, com uma tristeza, com uma decepção, você se encontra decepcionado. Você se decepcionou ao longo da sua caminhada cristã. Você olhou para os lados e viu de repente muitos dormindo, despreocupados, e você se decepcionou. Eu vou falar para você: ei, pegue você a sua lança, o seu jarro de água e enche ele, que é essa água que você está aí hoje. Você colocou aí pertinho de você, você já está com a sua água. Pega esse jarro de água e receba a porção e receba o Espírito Santo para tirar toda e qualquer angústia do teu coração. De repente, se nada estava indo certo, a partir do momento que você obedecer a Deus e começar a respeitar as determinações do Senhor na sua vida, você pode ter certeza que o impossível Deus vai fazer na sua vida. Então coloque a mão no seu coração e pegue aí esse copo com água. Pegue esse copo com água e vamos fazer essa oração, vamos receber isso do Senhor essa noite. Vamos receber essa palavra. Essa palavra que o Senhor trouxe, de repente, não era o que a gente gostaria de ouvir, ou às vezes nem de falar, mas é essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, que é o quê? Devolva a lança e o jarro de água do meu ungido. E você se mantenha acordado, tome a sua lança, tome o seu jarro de água, que é esse copo aqui, esse é meu jarro. Hoje esse é meu jarro. E tome, porque o Espírito Santo vai trazer vida, vai trazer solução, vai trazer bênçãos para você, para a tua casa, e vai cuidar de tudo aquilo que você necessita. Então apresente diante do Senhor.
Pai, essa foi a tua palavra e nós te glorificamos por ela, Senhor. Deus, talvez, ó Pai, muitas coisas aconteceram ao decorrer destes dias, dessas semanas, desses meses, ó Pai. A dor, a decepção, o luto chegou, Pai. O impossível chegou, Jesus. Mas Deus, hoje através da tua palavra, o Senhor nos relembrou alguns fundamentos para que nós sejamos abençoados na nossa caminhada cristã. E um deles é a submissão, é a obediência, é a lealdade e a fidelidade para com o Senhor e para com aqueles o que o Senhor determinou e estabeleceu por governo em nossas vidas. Senhor, não importa, Deus, o que tem acontecido, Pai, dentro destes lares, dentro, Senhor, do governo, qual é a autoridade, seja o erro da autoridade, Pai, seja o que for, meu Pai. O que importa é a tua palavra sobre as nossas vidas, porque a tua promessa, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, ó Deus. O Senhor é um Deus, ó Pai, de perto, é um Deus de longe, é um Deus que completa a boa obra em nossas vidas, ó Pai. Então nada foge do teu controle, Senhor. Deus, talvez muitos aqui estão agora com a oportunidade de matar e de ferir pessoas que foram ungidos pelo Senhor, que estão dormindo. Mas, Pai, hoje a tua palavra vem de encontro ao nosso coração, pedindo, Senhor, que a gente se acautele, que a gente tenha calma, porque tudo está sobre o teu domínio, Senhor. Deus, que o Senhor possa tocar em nossos corações, que o Senhor possa nos perdoar e Pai, nos redimir, Pai, com o teu sangue precioso, Deus. Pai, se porventura essas pessoas que estão em casa hoje, Pai, estão doentes, enfermas, tristes, meu Pai, caídas, que o Senhor levante elas agora. De repente, se alguém pegou a lança delas, o jarro de água delas, meu Pai, alguém que teve a oportunidade de matar, que ainda está segurando essa lança, esse jarro, dizendo, uma hora eu vou encontrar e eu vou matar. Senhor, que em nome de Jesus agora toda condenação, toda palavra de condenação se encerre pelo nome de Jesus, ó Pai. Porque o Senhor diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então, Pai, nós também somos teus ungidos, os teus escolhidos. E a tua proteção está sobre nós, meu Pai. Por isso, Senhor, toque em cada um de nós. E cumpra, Pai, as tuas promessas, a tua palavra, Pai. Entra nos lares agora trazendo cura, restauração. Restitui vidas e ministérios nessa hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém. Querido, tome essa água. Seja abençoado pelo Senhor Jesus. Que essa palavra tenha efeito de bênção na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. E de repente você está aí, é dizimista, é ofertante, fez de repente um Pix, fez uma transferência e aí eu não recebi oração. Querido, seja abençoado agora pela tua fidelidade com Deus. Então você seja abençoado e tocado pelo Senhor agora. A tua dispensa seja tocada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E para você de repente que começou uma campanha, de repente está numa campanha ou quer começar uma campanha, então, seja abençoado desde já. Faça 7 dias de campanha que Deus vai realizar o impossível na sua vida. Então, seja abençoado aí dentro do seu lar e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite, queridos. E domingo, final de semana, né? Sábado, domingo, nós estamos aqui todos nós reunidos. Bem, faça-se presente aqui conosco. Deus abençoe.